Olá, bem-vindos ao nosso canal do Instituto Mises Brasil. Pessoal, hoje eu vou falar sobre as vantagens do atraso e há vantagens. Turma, o ponto de encontro entre a ciência econômica e a geopolítica é justamente o fenômeno da ascensão e queda das nações. A gente vê isso ao longo da história e os estudos indicam que 3 a cada 4 trocas de comando das maiores potências do mundo acabam gerando guerras. Isso não quer dizer que vai acontecer, mas foi assim no passado. Então, a ascensão do Japão e a ascensão da Alemanha no final do século XIX foram pré-requisitos para a Primeira Guerra Mundial, assim como a ascensão da Rússia foi pré-requisito para a Segunda Guerra Mundial. Hoje o que acontece? A China está ascendendo ao posto de maior economia do mundo em muito pouco tempo e vem atrás também a Índia. Isso, na verdade, eu costumo dizer que é a volta à normalidade. Por quê? Nos últimos 20 séculos, as maiores economias do mundo sempre foram China e Índia, exceto os últimos 2 séculos, por causa do fenômeno do capitalismo. Com a ascensão do capitalismo na Europa, copiado depois pelos Estados Unidos, no século XIX, a Inglaterra foi a maior potência do mundo, no século XX, os Estados Unidos. Agora, até pelo tamanho da população desses países, China e Índia voltarão a ser, no século XXI, as maiores economias do mundo. Agora, isso causa um movimento de placas tectônicas na geopolítica mundial, que a gente está presenciando hoje, que são perigosas. Quando ocorreu a última troca de comando, no início do século XX, foi pacífica. Foram os Estados Unidos suplantando o Reino Unido. E, na verdade, ali você tinha 2 países que tinham uma visão de mundo muito similar e eram aliados. Hoje é um pouco diferente. A China, embora não seja nenhum inimigo, também não é aliado. E é liderada por um leninista, o Xi Jinping, que tem um regime autoritário, a mão de ferro, e não dá o menor sinal de abertura política na China. Portanto, aí há um perigo, sim, geopolítico, que está gerando tensões nos Estados Unidos com reações preocupantes. Como é que a China, que há 60 anos atrás estava numa crise mais devastadora do que a Venezuela atual, como é que ela chegou ao posto de maior potência? Ou vai chegar em até no máximo 15 anos, segundo as perspectivas, as projeções. Como é que ela fez, como é que ela conseguiu esse logro, esse fenômeno em menos de 60 anos de se tornar a maior economia do mundo? Há 60 anos atrás, a China estava sob o regime de Mao Tse-tung, com a implementação de políticas socialistas que levou 40 milhões de chineses à morte por falta de comida, por inanição. Inacreditável, por isso digo, e pior que a Venezuela de hoje. Como eles conseguiram esse milagre de se tornar a maior economia do mundo nesse período? Ali você tinha, no pós-guerra, um mundo com uma ordem mundial razoavelmente aberta ao comércio, razoavelmente liberal, não nada maravilhoso, mas sim uma ordem fruto do regime de Bretton Woods, que tinha a Organização Mundial de Comércio, o FMI, o Banco Mundial, para promover esse comércio mundial, estabilidade mundial e a crítica aos regimes autoritários também. A China ali optou por se acoplar a esse regime econômico internacional razoavelmente liberal, entrando nas cadeias de suprimento mundial, passando a respeitar a propriedade privada internamente em um certo grau e aceitando também investimento estrangeiro, a despeito do fato que eles têm uma cultura de enorme poupança interna. Isso tudo levou a um enorme desenvolvimento da China. Em 1979, quando Deng Xiaoping começou essa corrida,
a renda per capita do brasileiro era 15% da renda per capita do americano. Eu digo isso em dólares nominais, eu não estou usando purchasing power parity. Eu costumo olhar mais o padrão realmente moeda forte. O brasileiro tinha 15% da renda per capita americana e a China, nesta época, tinha 1/10 da renda per capita brasileira. Coloca o fast forward e hoje o chinês tem uma renda per capita média maior, superior que o brasileiro. A gente costumava dizer, o pessoal mais velho, que a China era o mercado de mão de obra barata. A mão de obra barata hoje é o Brasil, perto da China. O chinês já tem renda per capita maior que a brasileira. Nós continuamos em 15% da renda per capita do americano. E a Coreia do Sul, que no mesmo ano, 1980, tinha 15% da renda per capita do americano, similar à do brasileiro, hoje tem 3,5 vezes mais do que o brasileiro. Nós ficamos parados nessa corrida, é uma vergonha. E a China conseguiu isso fazendo esse acoplamento ao regime internacional. Enquanto aqui no Brasil, a gente fazia reserva de mercado, substituição de importações, que é um outro nome para um grande protecionismo, e a gente não quis explorar justamente as vantagens do atraso. As vantagens do atraso se exploram como? Através da cópia das melhores práticas do que se faz lá fora, através de o comércio livre para que as indústrias consigam comprar os insumos nos locais mais baratos e de melhor qualidade que possam ter, para ter o seu produto competitivo. O empresário brasileiro, e mesmo o empreendedor brasileiro, é muito produtivo para dentro do portão da fábrica, mas como ele é obrigado a pagar 2 vezes e meia pelo preço dos insumos comparado com o chinês, com o que o chinês paga, que pode comprar no lugar mais barato do mundo, nós, o empresariado brasileiro, tem uma base de custos alta, então não jamais será competitivo no mercado internacional. Um outro estudo com pares de países demonstra que o que explica um regime de paz entre países mutuamente 2 a 2 é o comércio entre eles. Quando há comércio amplo entre países, em geral não há uma guerra entre países, independente se esses países sejam de regime autoritário ou de regime democrático, não importa o tipo de regime, se há comércio, normalmente não há guerras, segundo esses estudos. E hoje, lamentavelmente, o que está acontecendo é que os Estados Unidos, por conta dessa preocupação de a China se tornar a maior potência do mundo econômica, que vai acontecer, como eu disse, em até 15 anos, segundo as projeções, eles estão reagindo mal a isso. E o presidente Donald Trump acredita que o protecionismo é bom. Ele acredita que é uma guerra que ele pode vencer rápido, que isso é uma guerra que é positiva para os americanos. Ele não acredita que sejam os Estados Unidos que estejam pagando por isso, na verdade porque eles que pagam preços mais altos. Ele acredita que essa guerra pode ser vencida rapidamente, que também é o que se acreditava na Primeira Guerra Mundial, tanto a Alemanha quanto França e Inglaterra acreditavam que iam vencer a guerra muito rapidamente. E eu não acredito que nenhuma dessas premissas do governo americano é verdade. Eu acredito que pode levar tempo, o protecionismo é negativo, é pago pelo americano e pode ter consequências nefastas para esse regime razoavelmente simpático ao comércio internacional. Não é nenhuma maravilha, não é livre comércio, mas é simpático ao comércio internacional. Então o FMI tem dito que o comércio mundial não deve crescer e não tem crescido tanto como crescia antigamente e tem caído em alguns anos. Então isso é extremamente perigoso porque é uma das duas pernas do que permite que haja uma paz entre países. A outra, como sabemos, é a questão de ter armamentos nucleares, principalmente, armamentos em geral, armamentos nucleares em particular, porque aí uma potência sabe que se tiver uma guerra com a outra, isso poderá acabar destruindo a si própria. Então isso atua sim como um deterrente para conflitos internacionais, isso aí continua aí, está aí, não mudou, mas o comércio internacional, que seria a outra perna para a paz mundial, essa infelizmente está ameaçada. E o Brasil, portanto,
que sempre foi periférico em termos geopolíticos, sempre. Um país que é grande, mas que tem uma atuação limitada e é considerado periférico, com motivo, por políticas erradas, posições erradas. Agora tem um papel que pode ser importante. A gente, se um país fechado, que nunca explorou as vantagens do atraso, nunca acreditou no comércio, sempre acreditou no protecionismo e achar que aqui protegendo é que vai gerar crescimento, emprego aqui no Brasil. Se o Brasil muda essa visão e aparentemente existe uma disposição no Ministério da Economia para uma abertura do comercial do Brasil, a gente pode estar dando uma contribuição importante para a geopolítica mundial, em termos de um exemplo e uma força nova para a paz mundial. Portanto, eu acredito que a gente deva seguir nesse caminho. Espero que o Brasil continue abrindo comercialmente. Começou timidamente, a gente precisa fazer uma abertura muito mais dramática do que está sendo sinalizado no momento, mas pode fazer uma diferença grande. Deixo um abraço a todos.